Ao contrário, deixa de ser igreja. O Espírito Santo é a vida da igreja. O Espírito Santo molda a igreja. O Espírito Santo gera na igreja frutos. Nós já falamos sobre isso aqui. Vou continuar falando até que o Senhor Jesus complete. Eu sou teimoso nesse sentido. Quando eu falo teimoso, não é de birra não, que eu não sou birrento. Quem me conhece sabe. Mas eu gosto de insistir, porque o Espírito Santo continua clamando. Ele quer agir no meio da igreja. E nós precisamos dar liberdade ao Espírito Santo. A igreja não pode ficar à mercê. Dê liberdade ao Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo agir. E não se importe com outras coisas. Mesmo que você seja formado, que você tenha todo o conhecimento, mas não deixe o Espírito Santo. Viva com o Espírito Santo. Se alimente com o Espírito Santo. Porque Ele iguala a todos. Ele iguala aqueles que têm muito conhecimento. Ele iguala os que têm pouco conhecimento. Porque Ele dá sem medida. Paulo diz, aliás, Tiago diz que a nossa fonte é Deus. Ele diz, quem quer sabedoria, peça a quem? O meu amigo pode encontrar esse texto, Tiago. Quem quer sabedoria, peça a Deus. Se nós, ao invés de buscarmos essa sabedoria do alto para ministrar a igreja, para trazer a igreja, nós formos buscar no mundo, a igreja não vai para frente. Sem o Espírito Santo não há vida na igreja. O texto me chama muita atenção. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cireneu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Esse texto nos dá a entender, e eu quero usar Paulo, Barnabé, a igreja em Antioquia, como exemplo desta relação entre o Espírito Santo, a igreja e o povo que compõe a igreja. A igreja é composta por pessoas salvas e remidas, lavadas pelo sangue de Jesus, que vem lá do mundo com todas as suas imperfeições, que vem cheio de iniquidade, mas o sangue de Jesus lava, o sangue de Jesus purifica, e o sangue de Jesus iguala, o sangue de Jesus torna santo e preparado para ser chamado igreja. A igreja de Jesus não é uma organização humana, ela é fundada e presidida e dirigida pela ação do Espírito Santo. Então, a passagem aqui começa com a igreja de Antioquia. Esta igreja foi muito influente nos primeiros dias do cristianismo. Esta igreja foi quem enviou os primeiros missionários. O texto diz, a primeira viagem missionária, do primeiro missionário, Paulo e Barnabé. Esta igreja, ela estava em oração. Muito importante nesses dias do cristianismo, fica no extremo sul da atual Turquia. Era cerca de, mais ou menos, 480 quilômetros ao norte de Jerusalém. Esta igreja se tornou o centro da igreja primitiva gentia. Enquanto Jerusalém era o centro onde estavam os judeus, os apóstolos, estava em Antioquia os gentios convertidos que haviam crido em Cristo Jesus. Depois de Jerusalém, esta igreja tornou-se o centro missionário. E é aqui que Paulo e Barnabé se encontram e são chamados pelo Espírito Santo. Paulo e Barnabé não se ofereceram. Paulo e Barnabé não foi nomeado, foi dirigido, orientado pelo Espírito Santo. Quando eu falo a igreja, o Espírito Santo e o povo, eu quero enfatizar a unidade e a intenção do Espírito Santo e das pessoas para trabalharem juntos. Você entendeu? Quando eu digo o Espírito Santo
a igreja e o povo, eu quero enfatizar esta parceria da unidade para trabalharmos juntos e fazermos a obra do Senhor Jesus. Há textos que corroboram com esta frase, em Romanos capítulo 8, 14, 17, onde Paulo fala e menciona sobre os crentes serem guiados pelo Espírito como filhos de Deus. E como, eu sei se essa expressão vai soar bem, mas preste atenção, como co-criadores, herdeiros com Cristo. Veja como é importante a sua vida. O povo de Deus é co-herdeiro, co-criador da igreja. Foi por causa de nós que Jesus veio e é através de nós que Romanos capítulo 8, versículos 14 e 17. É por nós que o Evangelho é proclamado. A unidade, o que pode ser feito se não for nós? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus, co-herdeiros. Vejam, versículo. E se nós somos filhos, somos também herdeiros. Leiam o texto comigo. Se somos filhos, veja o outro. É interessante que eu quero dizer para os irmãos o seguinte: essa palavra herdeiro aí não é como os herdeiros de hoje, com todas as vênias dos herdeiros, mas geralmente os herdeiros desperdiçam a herança, sim ou não? Eles não, no Antigo Testamento não era assim. Os herdeiros sabiam que uma herdade, ela tinha um valor muito alto, que é o caso daquele homem que estava perto do rei e não queria vender a sua herança. Quando nós dizemos herdeiros, nós valorizamos a nossa herança. Jesus nos passou o benefício da pregação do Evangelho, do anúncio da graça. Nós não apenas recebemos como as pessoas que recebem uma herança e não sabem quanto custa e gasta com facilidade, pois nós não somos pródigos, nós somos filhos, herdeiros, e devemos usar esta herança em benefício de todo mundo através da pregação do Evangelho. Isso fala de unidade, e fala que os crentes guiados pelo Espírito Santo são co-herdeiros com Cristo Jesus, ou corresponsáveis por anunciar a graça que foi manifestada, que foi anunciada primeiramente por Cristo Jesus. Também 1 Coríntios 12, de 4 a 11, que é um texto longo, você pode observar, onde se discute a diversidade de dons, os dons que o Senhor dá à igreja, querendo o aperfeiçoamento da igreja, conforme Efésios capítulo 4, do 1 a 16, e observa que quando Deus deu dons à igreja, deu dons a pessoas, é para o aperfeiçoamento da igreja. Eu quero falar da importância da igreja, irmãos. O Espírito, a igreja e o povo de Deus. Primeiro que a igreja é composta de pessoas que foram chamadas, por isso é povo de Deus. Não é qualquer coisa, é a igreja de Deus, é o povo de Deus reunido para glorificar o nome do Senhor Jesus. Observe aqui que o escritor Lucas de Atos diz, na igreja que estava em Antioquia, e esta palavra significa reunião de pessoas com um propósito, que os gregos chamavam de eclesia, povo que se reunia para discutir um assunto comum, para falar um assunto comum. Não era para se reunir para debates ou para discussões.
mas era para discutir assunto comum, que tinha tudo em comum. Por isso que a igreja não é lugar de debates, a igreja não é lugar de confrontos, a igreja não é lugar de lutas de classe, a igreja não é lugar de grupinhos, a igreja é a reunião de um povo com um propósito, o propósito único, que é anunciar a glória do Senhor, que é manifestar a glória do Senhor através da sua graça. A igreja é importante que possamos pensar nisso, embora inicialmente ela não tenha sido usada para descrever uma reunião de cristãos, porque vem de uma palavra grega, logo se referia estritamente a um grupo de pessoas reunidas com um propósito, e este propósito da igreja é adorar a Jesus. Não temos outro propósito a não ser glorificar o nome de Jesus. E embora a igreja de hoje, o povo de hoje, santo e lavado, remido no sangue de Jesus, seja diferente do que era Atos 13, eu quero expressar a alegria e a importância desta igreja, a importância da igreja do Senhor, e que eu faço parte, e quem faz parte desta igreja se acha também importante e diz glória a Jesus. Eu lembro que nós cantávamos nos corais que antigamente havia nas igrejas, não sei porque que acontece que os corais desapareceram, mas assim, a igreja que eu pertenço é viva, é cheia de luz, os crentes todos falam língua, como disse Jesus. A igreja do Senhor é um povo com um propósito, que glorifica e bendiz o nome de Jesus. Quando nos reunimos para o culto, aqui não é algo trivial, não é algo apenas para encher o nosso tempo, até porque eu sei que cada um de vocês poderia encher o tempo descansando, lendo um livro, mas vem aqui não para descansar, mas para ser cheio, para ser beneficiado, para ser fortalecido. E como dizia os mestres, nossos pais na fé, os pastores mais antigos, viemos aqui para carregar as nossas baterias, para enfrentar as dificuldades do dia, porque amanhã virá dia mau, mas nós estamos aqui na presença do Senhor Jesus, nos alimentando, como diz a palavra do Senhor, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, não é apenas para passar tempo a nossa reunião, mas ela tem o propósito, e quem vem com esse propósito, certamente sai feliz e glorificando o nome de Jesus, e o Senhor se manifesta através do louvor, através da adoração. É por isso que nós doamos para missões, é por isso que nós entregamos nossas ofertas e nossos dízimos, porque temos a certeza desse propósito, o propósito de anunciar a Jesus como Salvador. É por isso que nós abençoamos as pessoas, é por isso que nós dizemos: o Senhor salva, o Senhor cura, o Senhor batiza com o Espírito Santo, porque esse é o nosso propósito. Agora, vamos analisar a igreja em Antioquia. O que esta igreja estava fazendo? Primeiro, estavam ouvindo, diga ouvindo, o Espírito Santo. Porque veja, havia e servindo eles ao Senhor e jejuando, repita comigo, disse o Espírito Santo. Significa que o Espírito Santo tinha tanta liberdade. Foi ele quem disse, não foi Paulo que se levantou, não foi Cirineu, não foi um desses aqui de Barnabé, Simão ou Manaém, mas o Espírito Santo. Mesmo que tenha sido usado um dos, mas foi o Espírito Santo. Você sabe o que a igreja hoje está precisando? É ouvir o Espírito Santo, ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Mesmo que eu seja repetido, mas eu quero dizer que está faltando muita audição espiritual,
faltando muito nós darmos ouvido que o Espírito fala, porque o Espírito Santo continua vivo e fala na igreja. Repito o que eu disse: a igreja não envelheceu, a igreja não mudou, a igreja continua santa, a igreja continua viva, a igreja continua abençoada, o Senhor continua na igreja e o Espírito Santo continua, mesmo que seja entre 2 ou 3, mas Ele está, e Ele está aqui agora. Louvado seja o nome de Jesus. Então, quando nós lemos na igreja que estava em Antioquia, aí fala disso: servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo. Será que temos ouvido o que o Espírito Santo diz? Quando nós ouvimos o Espírito Santo, bem simples isso, profetizar, aqui esses profetas me dizem que eles estavam recebendo discernimento e orientação do Senhor para fazer as coisas. Eles não estavam sozinhos, mas dirigidos pelo Espírito Santo. Eu falei na congregação que visitei, a congregação lá do irmão Adão, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 37. Observem como é importante ouvir, e o efeito de ouvir a palavra de Deus. Atos 2, 37. Digam comigo: ouvindo eles isto. Agora, leiam essa palavra só: compungiram-se em seu coração. A palavra de Deus faz tanto efeito. A palavra pregada por Pedro foi uma exposição pelo Espírito Santo, ao ponto de uma multidão de mais de 3.000 pessoas ficarem compungidos. O que é compungir? Contrito, entendido, amolecido. Será que há um ditado que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que for? Eu não sei se é mais ou menos assim. Eu quero dizer que o Espírito Santo, quando ele é ouvido, ele penetra e faz mudança. Por que muita gente, ao vir a igreja, volta do mesmo jeito? Porque não ouve o que o Espírito diz às igrejas. Porque quando ouvindo eles, isso, contrição, compungiram-se em seu coração. Quantos que têm o coração duro e que ouvem, e a mesma coisa. E às vezes sai do culto e parece que não ouve nada, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com você. Para sermos tocados, para sermos influenciados para o bem, quando há uma contrição, há uma rendição também. Uma rendição, porque quando alguém pergunta, ele diz assim: que faremos, varões e irmãos? Quando se ouve a palavra de Deus, há arrependimento, há decisão. Quando o Espírito Santo fala. Por isso, o Espírito continua sendo vital na igreja, porque é pelo Espírito que diz a igreja que nós somos dirigidos. Se o homem falar de si mesmo, da sua sabedoria, o máximo que ele vai fazer, e pode fazer mais do que a palavra, pode encantar, pode entristecer, pode trazer angústia, porque a palavra do homem não tem efeito, mas o Espírito Santo dá contrição. O que estou fazendo? Veja quando Isaías teve a visão, como foi a mudança? A presença de Deus, a fala de Deus, do Espírito Santo, mudou a vida de pessoas. Deus falou com Moisés no monte e a coisa mudou. Quantos estão ouvindo a palavra de Deus? Eu tenho certeza que Deus vai mudar o meu coração. O meu coração é moldado cada vez que eu leio e que ouço a palavra do Senhor, porque ela faz efeito na minha vida. Aleluia. Não sabemos muito o que o Senhor estava falando aquelas pessoas que estavam ouvindo lá em Atos 13, mas sabemos que diz que haviam profetas, e profeta é o que fala.
Profeta é o que anuncia, profeta é o que proclama o que não é dele. Por isso é chamado profeta, porque ele anuncia algo que não é dele. Quando eu anuncio a palavra, eu estou profetizando, porque não é minha, mas é o Senhor que manda, é o Senhor quem está falando. E Ele usa, e usa você. Ele quer que cada um de nós sejamos usados em sua presença. Lembre-se, os profetas do Novo Testamento eram pessoas comuns da igreja, eram pessoas convertidas, não eram como os profetas do Antigo Testamento. Era o Senhor que levantava, era o Senhor que usava e que ainda hoje usa para anunciar as suas boas mensagens. Estas pessoas não eram perfeitas, porque eram pessoas, mas eram modificadas e transformadas pelo Espírito Santo, porque estavam envolvidas com Deus. Você é comum, você é uma mulher e é um homem, mas dentro de você há um propósito, e o Senhor quer te usar como vaso nas mãos do oleiro. Ele quer te usar como instrumento para ser profeta, porque o Espírito Santo do Senhor continua na igreja. Que Deus ouse os seus servos para ouvir a sua palavra. Então, anote: primeiro, a igreja em Antioquia ouvia o Espírito Santo. Aleluia. Por isso que esta igreja se tornou forte. Em segundo lugar, a igreja em Antioquia estava sendo ensinada, porque diz: havia profetas e doutores. O que que os doutores fazem? Ensinam. Quando a igreja aprende, quando a igreja cresce no aprendizado da palavra de Deus, as coisas mudam. Eles estavam aprendendo, crescendo e sendo discipulados por aqueles que tiveram dons do ensino. Repito: mas é porque Paulo era um mestre, porque aprendeu aos pés de Gamaliel. Não era por isso que ele era mestre para ensinar, é por causa do Espírito Santo, porque os dons espirituais dependem exatamente de ser usado pelo Senhor, de ser glorificado o nome do Senhor. Então a igreja, além de ouvir a palavra do Espírito, estava sendo também instruída pelo Espírito Santo. A igreja precisa de ensinamento, irmãos. Lamentamos que hoje a igreja, os grupos, as pessoas estão cheias de muita coisa e aprendendo pouco. Talvez porque não queiram reter, ou porque não gostem, mas graças a Deus que aqui está um povo, e não é só nós não, há um grande número de pessoas na igreja do Senhor que estão aprendendo de Jesus, para viver para Ele e glorificar o nome do Senhor Jesus. Os dons espirituais, como a profecia, eles são perigosos sem o ensino. Já imaginou? Se não houvesse o ensino para moldar, como seriam as coisas? Mas Deus dá dons miraculosos, dons poderosos, mas Ele também dá o ensino de como usar esses dons, que nós vimos isso muito bem no capítulo 14 de 1 Coríntios, onde Ele nos ensina sobre isso. Em terceiro lugar e último, a igreja jejuava e orava. Então vamos repetir: a igreja ouvia o Espírito Santo, a igreja estava sendo ensinada pelo Espírito Santo, e a igreja orava e jejuava. Eu sei que os crentes jejuam, mas temos que ser sinceros: a igreja como igreja não jejua mais, não está jejuando. Precisamos voltar ao jejum. Eu sei que você jejuma, eu sei que tem pessoas aqui, a mobilização Esther, são grupos que estão jejuando, mas eu gostaria de chamar a igreja para esta contrição, porque orando e jejuando, primeiro, servindo eles ao Senhor, porque é a quarta coisa que nós não vamos aqui comentar que a igreja fazia, mas que pode ser essas quatro: além ouvir,
o Espírito, ser ensinada pelo Espírito, orar e jejuar e servir, trabalhar. Se a igreja trabalhar, as coisas funcionam, servindo eles ao Senhor, orando e jejuando. A adoração está certamente ligada à oração e ao canto. Não é como hoje, que se canta por cantar, mas o cântico é uma bênção de Deus, é algo que vem da alma. Quando nós lemos Atos capítulo 16, notadamente os versículos 25 e 26, que em Atos 16 encontramos quando Paulo, nessas viagens missionárias, guiado pelo Espírito Santo, depois de confrontar com espírito enganador, ele e Silas são presos, mas quando eles estavam na prisão, eles cantavam hinos a Deus, mas oravam, digam oravam, e cantavam hinos a Deus. A adoração sempre está, a adoração sempre é oração e cântico. Às vezes a gente faz vigília, tem mais cântico do que oração, ou às vezes é só cântico e meia hora de oração, mas a adoração é isto. A igreja em Antioquia orava, e porque orava, cantava. Veja que no início do culto, não sei se entenderam, mas eu deixei que a igreja cantasse. A igreja precisa cantar, a igreja precisa louvar. Sei que tem adoradores, cantores que Deus usa, mas a igreja, Deus usa a igreja do mesmo jeito que usa individualmente cada pessoa. Você é chamado por Deus para orar, para adorar, para cantar. É impossível, você pode não saber cantar sozinho. Eu lembro-me que domingo eu falei, foi domingo que eu disse para os irmãos a chave da vitória: vocês não cantaram. Eles disseram assim: nós cantamos sim. E eu dei nota 10, porque entenderam que não é porque você não vem cantar aqui que você não tem oportunidade. Você é chamado para louvar o Senhor. Que a igreja esteja na direção do Espírito Santo. O Espírito, a igreja e o povo, é isto que o Senhor quer usar na terra. O Espírito está pronto, o Espírito já foi enviado, o Espírito Santo está em nosso meio. A igreja precisa deixar que Ele haja com liberdade, que venha sobre nós numa ação maravilhosa, e que ao ouvir a sua palavra, nosso coração seja contrito e possamos mudar. Um dia eu tive um problema. Eu era muito novo no ministério, e eu preguei na igreja que os crentes precisavam, que tinha crente que precisava se converter. Você me acredita que um dos obreiros, eu fui fazer uma visita e ele estava muito chateado e zangado. Você chamou nós de incrédulo, disse que precisava se converter. Toda vez que eu escuto a palavra, eu me converto, sim ou não? A conversão, irmão, é algo diário, você tem que se converter, e você se converte ao ouvir o Espírito, ao ouvir a palavra, ao ler a palavra. Você não é turrão, você não está ali mudado, tranquilo, que não muda não, você é mudado pela palavra do Senhor. Que o Senhor use de misericórdia para com a sua igreja, e que nunca falte o Espírito Santo sobre nós. Quem pode glorificar o nome de Jesus? Aleluia. Vamos ouvir agora então o irmão Rafael cantar, e nós vamos